Executivo recifense chega em casa mais cedo e descobre sua empregada fazendo algo inacreditável com seu filho com deficiência. O que ele presencia muda para sempre sua vida e transforma o futuro de milhares de crianças em todo o Brasil. Antes de continuar com essa emocionante história, gostaria de pedir que você deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse e garante que você não perca nossas próximas histórias. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias alcançam tantos lugares diferentes. O ar-condicionado lutava contra o calor sufocante de 35 graus que castigava Recife naquela tarde de dezembro. O zumbido constante do aparelho servia de trilha sonora para o silêncio que dominava a mansão em Boa Viagem, um dos endereços mais exclusivos da capital pernambucana. Eduardo Albuquerque dirigia seu BMW pela Avenida Boa Viagem quando recebeu uma mensagem informando que a reunião com os investidores árabes havia sido cancelada. Uma frustração profissional, mas uma rara oportunidade de liberdade em plena quinta-feira. Sem avisar ninguém, Eduardo decidiu surpreender o filho. Rafael, de apenas 5 anos, raramente via o pai durante a semana. Os presentes caros que Eduardo enviava regularmente eram tentativas de compensar sua ausência. O último fora um videogame importado que o menino mal conseguia segurar com suas mãozinhas, ainda limitadas pela condição muscular congênita que o obrigava a usar muletas infantis. Ao passar pelo portão eletrônico, Eduardo viu o jardineiro cuidando das plantas que Cecília, sua esposa, cultivava com esmero como hobby e símbolo de status entre as amigas do Clube Internacional do Recife. Estacionou o carro na garagem e entrou silenciosamente pela entrada lateral, planejando surpreender Rafael com uma visita ao Shopping Recife, um raro programa pai e filho. Foi quando ouviu o som de risadas infantis vindo do jardim de inverno, uma área da casa que raramente frequentava. Aproximou-se em silêncio, curioso. Através das portas de vidro, presenciou uma cena que o deixou paralisado. Rafael, seu filho, tentava atravessar uma pequena poça d'água que alguém havia criado no piso de cerâmica portuguesa. Ao seu lado, ajoelhada, estava Joana Santos, a empregada doméstica de 23 anos que haviam contratado no ano anterior, vinda de uma pequena cidade do interior de Pernambuco. Isso mesmo, Rafa. Sente o peso do seu corpo se transferindo de uma perna para outra. Agora move a muleta direita primeiro, devagarzinho. Instruía Joana com uma voz calma e profissional que Eduardo jamais havia escutado. Suas mãos pairavam próximas ao corpo do menino, prontas para ampará-lo, mas sem tocar, permitindo que ele executasse o movimento sozinho. O que mais impressionou Eduardo não foi apenas o exercício em si, mas a expressão de seu filho, concentrada, determinada e, acima de tudo, feliz. Havia uma confiança em seus movimentos que Eduardo nunca tinha visto antes. Rafael completou a travessia da poça e soltou um grito de alegria. "Consegui, Joana. Viu só? Nem balancei dessa vez." "Vi sim, meu rei. Você está ficando cada vez melhor. Logo vai conseguir fazer isso sem nem pensar", respondeu ela com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Eduardo pigarreou levemente, anunciando sua presença. Ambos se viraram, surpresos. "Papai!" Rafael exclamou, manobrando suas muletas com uma habilidade surpreendente, aproximando-se do pai. "Você viu o que eu fiz?" A Joana disse que em breve vou conseguir andar em qualquer tipo de chão sem medo. Eduardo ergueu o filho nos braços, notando como ele parecia mais leve do que se lembrava, um detalhe perturbador que evidenciava seu distanciamento. "Vi sim, filho. Foi impressionante", disse, antes de olhar para a empregada, que agora estava de pé, visivelmente nervosa. "Joana não sabia que você tinha conhecimentos de fisioterapia", comentou mantendo o tom neutro, enquanto sua mente tentava processar o que acabara de presenciar. A jovem enrubesceu, secando as mãos úmidas no avental branco do uniforme. "Meu irmão caçula tem uma condição parecida com a do Rafael, seu Eduardo. Eu ajudava nos exercícios dele desde pequena. Aprendi muito com os fisioterapeutas que iam lá em casa." Ela hesitou. "Se o senhor preferir que eu não faça esses exercícios com o Rafael..."
Há quanto tempo vocês fazem isso? Interrompeu Eduardo, colocando Rafael cuidadosamente no chão. Uns 10 meses, seu Eduardo. Sempre quando o senhor e Dona Cecília estão fora. Rafael tem feito progressos incríveis. 10 meses. A informação atingiu Eduardo como um soco. Por 10 meses, esta jovem estivera ajudando seu filho a desenvolver habilidades que os caros especialistas contratados por ele, com suas sessões de fisioterapia de 2 vezes por semana, não conseguiam. 10 meses em que ele estivera ocupado demais, construindo seu império de engenharia portuária, para notar qualquer melhora nas capacidades físicas do próprio filho. O aroma da tapioca recém-preparada na cozinha misturava-se ao perfume dos coqueiros que cresciam no jardim, criando uma atmosfera acolhedora que Eduardo jamais havia percebido em sua própria casa, apesar dos mais de 4 milhões de reais investidos na construção e decoração daquele espaço. Quero ver tudo o que vocês fazem, disse finalmente, a curiosidade superando o desconforto inicial. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo observou fascinado, enquanto Joana demonstrava a rotina completa de exercícios que havia desenvolvido para Rafael. Usando almofadas, toalhas, garrafas de água como pesos e até pedaços de corda para alongamento, ela havia criado um programa de reabilitação impressionante com recursos caseiros. O mais notável era a alegria com que Rafael realizava cada atividade, tão diferente da resistência que sempre demonstrava antes das sessões com o fisioterapeuta profissional. Este aqui fortalece os músculos da coxa, explicava Joana, enquanto Rafael empurrava uma almofada com o pé direito. E este ajuda com o equilíbrio do tronco. Ela demonstrou outro exercício em que Rafael sentava sobre um travesseiro e estendia os braços acima da cabeça enquanto mantinha o equilíbrio. Quando Rafael finalmente foi para o quarto, exausto mas radiante de orgulho, após mostrar todas as suas novas habilidades, Eduardo convidou Joana para uma conversa em seu escritório. O ambiente austero, com suas paredes revestidas de madeira escura e estantes de livros raramente abertos, contrastava com a simplicidade da jovem em seu uniforme branco. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou, genuinamente curioso. Joana olhou para as mãos trabalhadoras com unhas curtas e pequenos calos nas palmas. Meu irmão Josué nasceu com distrofia muscular. Desde que ele era bebê, eu ajudava nos exercícios. Ficava observando os fisioterapeutas, fazia perguntas, estudava pela internet quando conseguia acesso. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Josué agora consegue andar sem muletas para distâncias curtas. Ele tem 15 anos. Por que nunca comentou nada sobre essas habilidades quando a contratamos? Joana hesitou. Sinceramente, seu Eduardo, eu precisava muito do emprego. Tenho medo de parecer que estou ultrapassando limites. Sei que fui contratada para limpar a casa e cuidar do Rafael, não para fazer fisioterapia com ele. Eduardo sentiu uma pontada de vergonha. Você tem formação na área? Não, senhor. Só terminei o ensino médio na Escola Pública de Vitória de Santo Antão. Sempre quis estudar fisioterapia, mas ela deixou a frase incompleta. O sonho impossível pairando no ar entre eles. Naquela noite, quando Cecília retornou de seu dia de compras no Rio Mar Shopping com as amigas do clube, Eduardo contou tudo o que havia descoberto. A reação dela foi exatamente o que ele esperava. Você permitiu que ela fizesse o quê com nosso filho? Cecília sibilou, mantendo a voz baixa para não acordar Rafael. Ainda usava o vestido floral de grife que escolhera para o almoço beneficente. Eduardo, ela é uma empregada doméstica, não uma fisioterapeuta qualificada. E se ela machucar o Rafael? Você pensou nisso? Você não viu o que eu vi hoje, respondeu Eduardo, sentindo-se estranhamente calmo. Rafael está fazendo progressos reais. Consegue fazer coisas que não conseguia há 1 ano. Está mais confiante, mais feliz. Isso pode ser coincidência ou desenvolvimento natural, rebateu Cecília. Não podemos permitir que uma empregada doméstica de alguma cidadezinha do interior tome decisões médicas pelo nosso filho. O que as pessoas vão pensar? Era sempre assim. O que as pessoas vão pensar? Esta era a grande preocupação de Cecília Albuquerque, nascida Cavalcante, herdeira de uma das famílias tradicionais do Recife, criada entre os valores rígidos da elite pernambucana. Para ela,
Manter as aparências sociais e preservar a hierarquia de classes que considerava sagrada era mais importante que qualquer outra coisa. Mas algo havia mudado em Eduardo naquele dia. Pela primeira vez em muitos anos, ele questionava os valores que haviam guiado sua vida até ali. O cheiro da tapioca na cozinha, o som da risada de seu filho, a dedicação silenciosa de uma jovem que ganhava menos em um mês do que ele gastava em um jantar de negócios, tudo isso despertara algo adormecido dentro dele. Quero continuar observando estes exercícios, disse finalmente. Vou mudar minha agenda para participar algumas manhãs por semana. O olhar de Cecília dizia tudo. Seu marido estava perdendo o juízo, mas Eduardo não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava prestes a encontrar algo muito mais valioso que todos os contratos portuários do Recife juntos. No quarto ao lado, Rafael dormia tranquilamente, seus pequenos braços abraçando o urso de pelúcia que Joana havia consertado 3 vezes, e seus sonhos cheios de poças d'água que ele conseguia atravessar sozinho. Janeiro chegou com um calor ainda mais intenso, transformando Recife em uma sauna tropical. Enquanto os termômetros marcavam recordes históricos, algo igualmente inédito acontecia na mansão dos Albuquerque. Eduardo cancelara várias reuniões matinais para participar dos exercícios de Rafael com Joana. O jardim de inverno, com suas grandes janelas e vista para o mar de Boa Viagem, tornara-se o centro das atividades. O som das ondas quebrando na praia criava uma trilha sonora relaxante, misturada ao aroma das flores tropicais que Cecília cultivava com tanto esmero no jardim adjacente. Sob a orientação paciente de Joana, Rafael fazia progressos que surpreendiam a todos. Pise primeiro com o calcanhar, depois role para a ponta do pé, instruía Joana, enquanto Rafael praticava uma nova técnica de caminhada. Isso ajuda a distribuir melhor o peso e evita o desequilíbrio. Eduardo observava fascinado pela metodologia simples, mas eficaz que Joana havia desenvolvido. Às vezes, ele mesmo participava dos exercícios, descobrindo músculos que nem sabia que possuía. Mais importante, estava conhecendo seu filho de uma forma completamente nova. Papai, olha como estou mais forte. Rafael exibia orgulhosamente como conseguia ficar em pé por 30 segundos sem apoio, um feito que parecia impossível meses antes. Uma manhã, enquanto Rafael descansava após uma série particularmente desafiadora de exercícios, Eduardo notou Joana olhando pensativamente pela janela, em direção ao mar. Algum problema? Perguntou. Ela hesitou antes de responder. Só estava pensando no Josué, meu irmão. Hoje é aniversário dele. Quantos anos ele faz? 16. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Mandei um presente pelo correio, mas não é a mesma coisa que estar lá. Algo na voz dela chamou a atenção de Eduardo. Há quanto tempo você não vai visitá-los? Desde que comecei a trabalhar aqui há quase 1 ano. É difícil conseguir folgas longas para viajar até Vitória de Santo Antão. Eduardo assentiu, compreendendo pela primeira vez o sacrifício que esta jovem fazia. Viver longe da família, enviando a maior parte de seu salário para casa, tudo para garantir uma vida melhor para a mãe e o irmão. E seu pai? Ele ajuda com as despesas? O rosto de Joana ensombreceu. Meu pai faleceu há 6 meses, complicações no pâncreas. Ela engoliu em seco. Desde então, eu sou a única fonte de renda. Minha mãe cuida do Josué em tempo integral. Esta revelação atingiu Eduardo como um raio. Enquanto ele reclamava do cancelamento de uma reunião, esta jovem de 23 anos carregava o peso de sustentar uma família inteira, sem jamais mencionar sua dor ou suas dificuldades. Sinto muito, Joana, não sabia disso. Ela deu de ombros, um gesto de resignação que parecia pertencer a alguém muito mais velho. A vida continua, não é? Josué está se preparando para terminar o ensino médio no ano que vem. Ele é muito inteligente. Vai conseguir uma bolsa para a faculdade, tenho certeza. Aquela conversa plantou uma semente na mente de Eduardo. Nos dias seguintes, enquanto dirigia pela Ponte do Pina a caminho de seus projetos no Porto do Recife, ou durante reuniões com investidores em seu escritório no bairro do Recife, ele não conseguia parar de pensar em Joana, seu irmão distante, e no potencial desperdiçado pela simples falta de oportunidades.
Cecília, por outro lado, mantinha-se distante dos exercícios matinais. Sua desaprovação era evidente nos olhares frios que lançava para Joana e nos comentários cortantes sobre a nova obsessão do marido. As tensões aumentavam, silenciosas mas palpáveis, como o ar pesado que precede uma tempestade tropical. Foi em uma dessas manhãs, quando fevereiro já se aproximava do fim e as primeiras chuvas começavam a cair sobre Recife, que Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Após o café da manhã, pediu a Joana que o encontrasse em seu escritório. Ela entrou timidamente, ainda vestindo o avental sobre o uniforme simples. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando a poltrona de couro em frente à sua mesa de jacarandá. Joana obedeceu, sentando-se na beirada, as costas retas, as mãos nervosamente entrelaçadas sobre o colo. Eduardo foi direto ao ponto. "Quero fazer uma proposta, Joana. Quero financiar integralmente seus estudos de fisioterapia na UFPE." Os olhos dela se arregalaram, a incredulidade estampada em seu rosto. "O quê? Mas isso é... Eu não posso aceitar, seu Eduardo. É muito dinheiro. Não considere como um presente, mas como um investimento", respondeu ele com calma. "Um investimento no futuro do Rafael e de outras crianças como ele e seu irmão." Sorriu. "E, por favor, pode me chamar apenas de Eduardo quando estivermos conversando assim." Joana balançou a cabeça, visivelmente emocionada. "Eu nunca imaginei, nunca pensei que poderia realmente estudar fisioterapia. Não agora, com todas as responsabilidades que tenho." "Já pesquisei tudo", continuou Eduardo. "A UFPE oferece um curso noturno. Você poderia continuar trabalhando aqui durante o dia, se quiser, e estudar à noite. Eu cobriria todas as despesas. Mensalidades, livros, transporte, tudo." Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Joana. "Por que o senhor... Você faria isso por mim?" A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Por que de fato ele estava disposto a investir tanto em uma funcionária? Seria apenas gratidão pelo que ela fizera por Rafael? Ou havia algo mais profundo, uma necessidade de reparar algo em si mesmo, de encontrar um propósito além da acumulação de riqueza e status? "Porque você tem um dom", respondeu finalmente, "um talento natural que merece ser desenvolvido, porque você ajudou meu filho quando eu não consegui. E porque acredito que você poderia ajudar muitas outras crianças se tivesse a formação adequada." Quando Cecília soube da proposta de Eduardo, a tempestade que vinha se formando finalmente estourou. Era a primeira grande crise no casamento de 15 anos, um relacionamento que começara como uma aliança estratégica entre duas famílias influentes de Recife e se transformara em uma parceria de conveniência, unida pela manutenção das aparências e pelo compromisso com o status social. "Você enlouqueceu?", perguntou Cecília naquela noite, enquanto tirava os brincos de esmeralda, presente de aniversário de casamento. "Não pode simplesmente financiar a educação de uma empregada. O que vão pensar nossos amigos? O pessoal do Yacht Club? Os outros moradores do condomínio?" Eduardo, sentado na beira da cama, afrouxando a gravata, sentiu uma certeza interior que era novidade para ele. "Não me importo com o que vão pensar", respondeu surpreso com sua própria convicção. "Você viu como Rafael está progredindo? Como está feliz? Isso é mérito da Joana, não dos caros especialistas que contratamos." Cecília virou-se para ele, seus olhos faiscando de indignação. "Não é essa a questão, e você sabe disso. Você está ultrapassando limites, Eduardo. Ela é uma funcionária, não uma amiga da família ou uma parente. O que vem depois? Vai pagar a faculdade do jardineiro também? Ou do filho do motorista? Se eles tiverem o mesmo talento que a Joana, por que não?", rebateu Eduardo, percebendo que sua voz também se elevava. "Achei que fosse isso que você tanto defende com seu trabalho beneficente, ajudar pessoas merecedoras que não têm recursos." "Isso é completamente diferente", exclamou Cecília. "Na filantropia existem limites claros, expectativas claras. Você dá dinheiro, recebe reconhecimento, mas não mistura sua vida pessoal com a dos beneficiários. O que você está propondo é inadequado, é impróprio." Ela caminhou até a janela, olhando para o oceano noturno iluminado pela lua cheia. Quando voltou a falar, sua voz estava mais controlada, mas não menos intensa. "Eduardo, pense bem.
Essa moça vai se tornar parte de nossas vidas de uma forma que muda a dinâmica. Ela não será mais apenas nossa funcionária. Será alguém a quem devemos algo, alguém que pode ter expectativas sobre nós. E isso seria tão terrível? Perguntou Eduardo. Ter em nossas vidas alguém que é mais que uma simples funcionária, alguém que realmente contribui, que ajuda nosso filho, que talvez até possa se tornar nossa amiga. Cecília virou-se lentamente para ele, seu rosto uma máscara de surpresa incrédula. Amiga, Eduardo, está se ouvindo? Ela é nossa empregada doméstica. Ela limpa nossos banheiros. Ela não está em posição de ser nossa amiga. Talvez, disse Eduardo baixinho, seja a hora de repensarmos nossas noções sobre quem pode estar em qual posição. A discussão terminou como muitas de suas discordâncias recentes, sem resolução, com uma tensão palpável entre eles, como o perfume pesado do jasmim que Cecília usava e que agora parecia impregnar o quarto com uma intensidade sufocante. Março chegou, trazendo consigo as chuvas intensas tão características do Recife. Enquanto a cidade era lavada por temporais quase diários, os guarda-chuvas colorindo as ruas, como uma instalação artística móvel, na mansão dos Albuquerque, outra mudança estava em curso. Uma transformação mais sutil, mas igualmente significativa. Cecília mobilizara suas amigas do Yacht Club de Pernambuco para questionar a sanidade mental do marido. Durante almoços no restaurante panorâmico do clube, com vista para o rio Capibaribe, cercadas pelo aroma dos pratos refinados preparados pelo chefe português recém-contratado, elas cochichavam sobre como Eduardo havia perdido o norte ao elevar uma empregada doméstica a um status inadequado. Não é apenas o dinheiro, Eduardo ouviu Cecília dizer ao telefone certa tarde, quando voltou mais cedo do escritório. É toda a atitude. Ele a trata como se ela fosse, não sei, algum tipo de terapeuta milagrosa ou algo assim. Passa mais tempo com ela e Rafael do que comigo ou com seus sócios. Eduardo parou no corredor, fora do campo de visão de Cecília, mas perto o suficiente para ouvir cada palavra. Claro que sugeri buscarmos ajuda profissional, continuou ela, mas ele não quer nem ouvir falar nisso. Diz que os métodos dela funcionam melhor que qualquer coisa que os especialistas já fizeram. Uma pausa. Sim, eu sei. É como se ele estivesse sob algum tipo de feitiço. Esse charme de moça do interior ou sei lá o quê. Eduardo sentiu a raiva subir pelo peito. Era isso que sua esposa realmente pensava? Que ele estava de alguma forma enfeitiçado? Que não conseguia pensar claramente? Deu meia volta e saiu da casa tão silenciosamente quanto havia entrado. Precisava de ar, de tempo para pensar. A pressão social aumentou quando alguns investidores conservadores começaram a questionar suas decisões pessoais durante reuniões nos elegantes escritórios do bairro do Recife Antigo. O aroma do café especial importado, que antes lhe trazia prazer durante essas reuniões, agora provocava ansiedade. Soube que você está investindo em métodos alternativos de terapia? Perguntou Josias Mendonça, um dos investidores mais antigos e conservadores, durante um almoço no tradicional restaurante Leite, o mais antigo do Recife. Seu tom era leve, mas seus olhos eram afiados, inquisitivos. Não exatamente, respondeu Eduardo com cautela. Estou apoiando uma jovem promissora em sua formação em fisioterapia. Ela tem um talento natural para isso. Ah, disse Mendonça, tomando um gole de vinho. Sua empregada doméstica, não é mesmo? Isso é bom inusitado. Eduardo sentiu o pescoço enrijecer. Como você sabe disso? Mendonça deu de ombros. Recife é uma cidade pequena, Eduardo. Pelo menos em certos círculos. As pessoas falam. E o que exatamente elas estão dizendo? Perguntou Eduardo, sua voz perigosamente calma. Oh, nada de especial, disse Mendonça, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas que é não convencional. Que talvez não seja a melhor decisão para alguém na sua posição. E qual seria essa posição? Indagou Eduardo. Um empresário, um pai de família, um membro da comunidade, respondeu Mendonça suavemente. Alguém que carrega responsabilidades, que serve de exemplo. Alguém para quem os outros olham para ver o que é apropriado. Eduardo pousou o garfo. O gosto da moqueca de camarão
de repente se tornara amargo em sua boca. Deixe-me esclarecer uma coisa, Josias. Sou um empresário, sim. Sou um pai de família, sim. Mas também sou alguém que reconhece talento e o apoia onde quer que o encontre. Se isso, aos seus olhos, é inapropriado, então o problema é seu, não meu. Mendonça ergueu as sobrancelhas, surpreso com a franqueza de Eduardo. Ora, ora, disse em tom conciliatório. Não quis ofendê-lo. Apenas pensei, como amigo, que deveria alertá-lo sobre o que as pessoas estão dizendo. E eu agradeço sua amizade, disse Eduardo, pesando cuidadosamente cada palavra. Mas no futuro, preferiria que nos concentrássemos nos negócios, não em rumores. Em meio a toda essa pressão, Joana procurou Eduardo uma noite, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ele a encontrou no terraço, apesar da chuva fina que caía, típica das noites recifenses naquela época do ano. Envolta em um xale, como se buscasse proteção contra algo mais que apenas a umidade. Seu Eduardo, corrigiu-se, não posso aceitar sua oferta. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam determinados. Vejo os problemas que estou causando. Entre você e Dona Cecília, nos seus negócios, seria melhor se eu partisse. Isso não está em discussão, respondeu Eduardo com firmeza. A menos que você realmente queira ir embora. É isso que você quer, Joana? Quer deixar Rafael? Interromper o trabalho que começaram juntos? Ela balançou a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. Claro que não. Eu me apeguei a ele. Ele é uma criança maravilhosa, mas não posso permitir que eu seja a causa de todos esses problemas. Você não é a causa, disse Eduardo suavemente. A visão limitada das outras pessoas é a causa. O medo delas de mudanças, sua obsessão com status e hierarquia. Mas este é o mundo em que vivemos, argumentou Joana. E eu não estou em posição de desafiar este mundo, não como você está. Talvez não sozinha, admitiu Eduardo. Mas juntos, quem sabe o que poderíamos alcançar? Eu não me sinto digna, confessou Joana, sua voz pouco mais que um sussurro. Não de uma chance dessas. Existem tantas pessoas lá fora mais inteligentes que eu, com melhores qualificações, que merecem mais. Joana, disse Eduardo gentilmente, sentando-se ao lado dela no banco de madeira de lei. Às vezes não conseguimos enxergar nosso próprio valor, mas outros conseguem. Rafael consegue. Eu consigo. E sabe de uma coisa? Seu irmão Josué provavelmente também consegue. À menção do irmão, um sorriso atravessou o rosto de Joana. Ele ficaria tão orgulhoso, admitiu. Ele sempre dizia que eu deveria voltar a estudar, aprender mais, realizar meu potencial. Mas depois da morte do meu pai, simplesmente parecia impossível. Agora é possível, disse Eduardo. A questão é, você tem coragem de aproveitar essa oportunidade? Joana olhou para o jardim, onde a chuva fina criava uma cortina prateada sob as luzes externas. Não vai ser fácil, disse lentamente. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E Dona Cecília, ela não vai facilitar as coisas para mim. Não, não vai, concordou Eduardo. Pelo menos no início. Mas acredito que até mesmo Cecília eventualmente verá o que eu vejo. Seu potencial, sua dedicação, sua capacidade de fazer a diferença. Joana voltou-se para ele, seus olhos buscando confirmação em seu rosto. Você realmente acredita nisso? Sim, disse Eduardo simplesmente. Acredito. O mês de abril trouxe mais turbulência. Enquanto Recife se preparava para as tradicionais celebrações da Semana Santa, na mansão dos Albuquerque, a tensão atingia seu auge. A notícia de que Eduardo estava financiando a educação de Joana havia se espalhado pelos círculos sociais, como fogo em palha seca. As chuvas de abril, que caíam quase ininterruptamente sobre a cidade, pareciam refletir o clima na casa. Apesar do tempo úmido, o ambiente na mansão era sufocante. Cecília mal dirigia a palavra ao marido, comunicando-se apenas quando absolutamente necessário, e sempre com uma frieza que contrastava com o calor humano que Eduardo descobria nas sessões matinais com Rafael e Joana. O que mais o perturbava, porém, era a forma como Cecília tratava Joana agora, com uma polidez gelada que era quase pior que hostilidade aberta. Ordens eram dadas em tom cortante, críticas veladas sobre a limpeza
ou a organização da casa tornaram-se frequentes e as folgas semanais da jovem eram questionadas com insinuações sobre privilégios indevidos. Rafael, com a percepção aguçada das crianças, sentia a atenção. "Por que a mamãe está brava com a Joana?" perguntou ele um dia, enquanto praticavam um novo exercício para melhorar seu equilíbrio. Eduardo trocou um olhar com Joana, incerto sobre como responder. Foi ela quem quebrou o silêncio constrangedor. "Às vezes os adultos discordam sobre coisas, Rafa. Não significa que alguém esteja certo ou errado, apenas que tem opiniões diferentes. Mas a mamãe nem vem mais ver o que a gente faz", insistiu o menino. "Eu queria mostrar para ela como consigo ficar em pé sozinho por quase 1 minuto agora. Sua mãe está muito ocupada com o evento beneficente do Hospital Português", explicou Eduardo, repetindo a desculpa que Cecília vinha usando. "Tenho certeza que ela vai querer ver seus progressos assim que tiver tempo." O olhar cético de Rafael dizia tudo. Mesmo aos 5 anos, ele sabia reconhecer uma evasiva. A criança voltou a se concentrar no exercício, determinada a provar seu valor, enquanto os adultos carregavam o peso do não dito. Foi em um entardecer de abril, quando as chuvas batiam com força nas janelas e o vento marinho assobiava entre os edifícios de Boa Viagem, que a situação chegou ao ponto de ruptura. Uma discussão acalorada entre o casal, iniciada por uma alfinetada de Cecília sobre o novo projeto de caridade de Eduardo, escalou rapidamente. Vozes se elevaram, acusações foram lançadas e portas bateram. Joana, que estava na cozinha preparando o jantar de Rafael, ouviu tudo. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a casa, ela encontrou Eduardo no terraço, observando a chuva que caía sobre o oceano. "Sinto muito", disse ela suavemente. "Não queria causar problemas no seu casamento." Eduardo balançou a cabeça, sem desviar o olhar do horizonte cinzento. "Não é culpa sua, Joana. Estes problemas já existiam há muito tempo, apenas estavam adormecidos, cobertos por camadas de convenções sociais e compromissos silenciosos. Mesmo assim, talvez seja melhor eu ir embora", sugeriu ela, a voz embargada. "Encontrar outro emprego. Talvez em uma clínica onde possa aprender sem causar tanto transtorno." "E Rafael?" perguntou Eduardo, finalmente virando-se para encará-la. "Você acha que ele entenderia? Que, de repente, a pessoa que o ajudou a acreditar em si mesmo simplesmente desapareceu porque os adultos não conseguem superar seus preconceitos?" Lágrimas brilharam nos olhos de Joana. "Não quero magoá-lo. Ele significa muito para mim." "Eu sei", disse Eduardo suavemente. "E você significa muito para ele. É por isso que precisamos continuar, Joana. Não apenas por Rafael, mas por todas as crianças como ele e seu irmão que poderiam se beneficiar do seu dom." Naquela noite, sozinho em seu escritório, Eduardo fez uma ligação que mudaria tudo. Com as mãos ligeiramente trêmulas, discou o número que havia pesquisado mais cedo. "Departamento de Fisioterapia da UFPE. Boa noite", respondeu uma voz feminina. "Boa noite. Gostaria de falar com o coordenador do curso de fisioterapia, professor Dr. Fernando Oliveira, por favor. É Eduardo Albuquerque." Houve uma breve espera antes que a voz do coordenador surgisse na linha. "Senhor Albuquerque, boa noite. Em que posso ajudá-lo?" "Dr. Fernando, estou ligando para discutir a possibilidade de uma bolsa de estudos integral para uma jovem com extraordinário talento para fisioterapia pediátrica." A primeira grande reviravolta aconteceu na manhã seguinte. Joana encontrou Eduardo na varanda, onde ele raramente aparecia antes das 9. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela claramente havia chorado durante a noite. Com as mãos trêmulas, ela colocou uma folha de papel sobre a mesa. "O que é isso?" perguntou Eduardo, embora já suspeitasse. "Minha carta de demissão", respondeu ela em voz baixa. "Não posso continuar sendo a causa de tanta discórdia nesta casa. Conversei com minha mãe ontem à noite. Vou voltar para a Vitória de Santo Antão, tentar encontrar um emprego por lá." Eduardo sentiu um aperto no peito que não esperava. "E Rafael, você vai simplesmente abandoná-lo no meio do tratamento?" Lágrimas escorreram pelo rosto de Joana. "Isso está me matando por dentro. Mas o que mais posso fazer? Dona Cecília deixou bem claro ontem que não me quer mais aqui. Disse que eu..." Ela hesitou. "Que eu estou manipulando você, usando Rafael para conseguir vantagens."
A indignação fez Eduardo se levantar abruptamente. Isso é absurdo. Cecília não tem o direito de... Ela tem todo o direito, interrompeu Joana. Esta é a casa dela. Vocês são uma família, eu sou apenas a empregada. A última palavra saiu carregada de dor. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Você é muito mais que isso, Joana. Você é a pessoa que está fazendo diferença real na vida do meu filho. Diferença que nem eu nem Cecília, com todo o nosso dinheiro e conexões, conseguimos fazer. Ele pegou a carta de demissão e a rasgou em pedaços. Não aceito isso. E tenho uma proposta melhor. Tirou do bolso um envelope e o entregou a ela. Abra. Com dedos hesitantes, Joana abriu o envelope e retirou uma carta com o timbre da Universidade Federal de Pernambuco. Seus olhos percorreram rapidamente o texto, alargando-se de surpresa. Isso é sua aceitação para o curso de fisioterapia com bolsa integral, confirmou Eduardo. Conversei com o coordenador ontem. Expliquei sua situação, mostrei vídeos dos exercícios que você faz com Rafael. Ele ficou impressionado. Disse que seu método intuitivo incorpora técnicas avançadas que normalmente só são ensinadas no terceiro ano do curso. Joana olhava para a carta como se fosse um objeto alienígena. Mas como? Eu nem fiz o vestibular. Há um programa especial para casos excepcionais com avaliação direta da coordenação. Você terá que fazer algumas provas de nivelamento, mas o Dr. Fernando está confiante que você passará sem problemas. Ele sorriu. E o melhor, conseguimos um estágio remunerado para você no Departamento de Fisioterapia Pediátrica do Hospital das Clínicas, 2 vezes por semana. Você pode continuar aqui nos outros dias se quiser, ajudando o Rafael e estudando. A expressão de Joana era uma mistura de choque, incredulidade e esperança. Isso é demais. Eu não mereço. Pelo contrário, disse uma voz da porta da varanda. Você merece isso e muito mais. Ambos se viraram surpresos. Cecília estava parada na entrada, ainda em seu hobby de seda, o rosto marcado por uma noite sem sono. Seus olhos, normalmente frios e controlados, estavam avermelhados. Por um momento tenso, ninguém falou. Ouvi tudo, disse Cecília finalmente entrando na varanda. E passei a noite pensando em como tenho sido injusta com você, Joana. Pensando nas vezes em que vi Rafael feliz depois das sessões com você. Mas preferi ignorar porque isso desafiava minhas... Ela hesitou. Minhas noções preconcebidas. Ela se aproximou da mesa, os olhos fixos na carta da UFPE. Você realmente tem um dom que merece ser desenvolvido. E se meu marido viu isso antes de mim, bem, talvez ele seja mais sábio do que eu lhe dou crédito. Eduardo observava a cena com espanto, incapaz de acreditar na súbita mudança de Cecília. O que fez você mudar de ideia? Perguntou cautelosamente. Cecília suspirou. Rafael, ontem à noite, depois que você saiu, ele me chamou no quarto. Mostrou-me um desenho que fez. Nossa família. E sabe quem estava no desenho? Entre você, eu e ele. Joana, respondeu Eduardo, compreendendo. Sim. E quando perguntei por que ele a colocou ali, sabe o que ele disse? Porque a Joana é a única pessoa que acredita que um dia não vou precisar dessas muletas. Nem você, nem o papai acreditam nisso de verdade. Cecília engoliu em seco. E ele está certo. Eu nunca acreditei, sempre vi as limitações dele como algo permanente. Algo a ser escondido ou minimizado, não superado. Ela se virou para Joana, que observava a cena em silêncio, ainda segurando a carta da universidade. Quero que fique, Joana. Quero que continue ajudando meu filho. E quero aprender com você, se estiver disposta a me ensinar. As palavras pairaram no ar. Uma oferta de paz, um reconhecimento de igualdade que parecia impossível apenas um dia antes. O aroma do café fresco misturava-se ao cheiro da chuva, criando uma atmosfera de renovação quase palpável. Joana olhou da carta para Cecília, depois para Eduardo, seus olhos marejados de lágrimas, desta vez de alegria. Eu ficarei. E seria uma honra ensinar o que sei, dona Cecília. Apenas Cecília, corrigiu a mulher com um sorriso hesitante. Acho que já é hora de deixarmos algumas formalidades para trás. Naquela manhã, quando Rafael chegou para o café,
encontrou algo que nunca vira antes. Seus pais e Joana sentados juntos à mesa, conversando como iguais, planejando não apenas seus exercícios do dia, mas um futuro inteiramente novo para todos eles. O mundo lá fora, os círculos sociais do Recife, os sócios conservadores, as amigas do clube, ainda não entendia a mudança que ocorria dentro daquela mansão em Boa Viagem. Mas pela primeira vez, Eduardo percebeu que isso não importava nem um pouco. Maio chegou ao Recife com uma intensificação das chuvas. As ruas alagadas tornavam-se rios temporários. Os guarda-chuvas coloridos pontilhavam a paisagem urbana e o famoso inverno nordestino se instalava, não com frio, mas com a umidade constante que permeava tudo. Na mansão dos Albuquerque, uma transformação igualmente fluida estava em curso. As sessões matinais de fisioterapia haviam se tornado um evento familiar. Não apenas Eduardo, mas agora também Cecília participava regularmente, aprendendo as técnicas que Joana desenvolvera para Rafael e maravilhando-se com os progressos do filho. Mantenha os ombros alinhados enquanto transfere o peso, instruía Joana, enquanto Rafael praticava atravessar um pequeno circuito de obstáculos que haviam montado na varanda. Isso ajuda a manter o equilíbrio mesmo quando o terreno é irregular. Cecília observava atentamente, fazendo anotações em um caderno elegante que começara a usar exclusivamente para registrar os exercícios e progressos de Rafael. A mesma dedicação que antes aplicava aos eventos sociais e beneficentes, agora direcionava para a reabilitação do filho. É incrível como pequenos ajustes na postura fazem tanta diferença, comentou ela, depois que Rafael completou o percurso com um sorriso triunfante. Todos aqueles caros especialistas nunca nos ensinaram isso. Porque muitos deles seguem métodos padronizados, explicou Joana. Cada corpo é diferente, cada condição tem suas particularidades. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Era estranho para Eduardo ver as duas mulheres conversando assim. Sua esposa, herdeira de uma das famílias tradicionais do Recife, e a jovem empregada de uma cidadezinha do interior de Pernambuco, discutindo como iguais. Mas era também reconfortante, como se uma peça importante finalmente se encaixasse no quebra-cabeça de sua vida. As aulas de Joana na UFPE haviam começado. 2 vezes por semana, depois de ajudar com o jantar de Rafael, ela pegava o ônibus até o campus universitário no bairro da cidade universitária, onde passava a noite imersa em anatomia, biomecânica e teorias de reabilitação. Para surpresa de ninguém, exceto talvez dela mesma, suas notas eram excepcionais. Professores comentavam sobre sua capacidade de conectar teoria e prática de maneiras que alunos mais avançados ainda lutavam para dominar. Às sextas-feiras, Joana agora trabalhava como estagiária no setor de fisioterapia pediátrica do Hospital das Clínicas da UFPE. Lá, sob supervisão profissional, ela começava a aplicar suas técnicas intuitivas com outras crianças com limitações físicas similares às de Rafael. Os resultados eram tão impressionantes que logo atraíram a atenção da equipe médica sênior. Uma tarde, enquanto Rafael descansava após uma sessão particularmente intensa, Eduardo encontrou Joana na cozinha, estudando para uma prova, enquanto tomava uma xícara de café. Havia uma nova confiança em sua postura, um brilho em seus olhos que não estava lá meses antes. "Como estão indo as aulas?" perguntou ele, servindo-se de uma xícara. "Melhor do que eu jamais poderia imaginar", respondeu ela com um sorriso. "Estamos estudando técnicas de neurofacilitação esta semana. É fascinante ver a base científica para algumas coisas que eu fazia intuitivamente com Josué e Rafael." E no hospital, um rubor de orgulho tingiu as bochechas de Joana. A doutora Márcia, a fisioterapeuta supervisora, pediu para eu demonstrar minha técnica de transferência de peso para a equipe toda na próxima reunião clínica. Disse que nunca viu crianças responderem tão bem em tão pouco tempo. Eduardo sorriu. "Não estou surpreso. Você tem um dom, Joana. Sempre soube disso." Ela baixou os olhos, ainda desconfortável com elogios diretos. "É estranho. Toda a minha vida acreditei que nunca teria chance de estudar, de me tornar uma profissional, que meu destino era limpar casas e cuidar de crianças dos outros. E agora,
E agora você está exatamente onde deveria estar, completou Eduardo, usando seu talento para ajudar não apenas uma criança, mas potencialmente muitas. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Cecília atendeu no quarto, e poucos minutos depois apareceu na cozinha, o rosto iluminado por uma excitação que Eduardo raramente via nela. Era o Dr. Matheus Freitas, do Hospital Português, anunciou ela. Aquele para quem fizemos a doação no evento beneficente mês passado, lembra? Eduardo assentiu, incerto sobre onde aquilo levaria. Ele ouviu sobre os métodos da Joana através da doutora Márcia. Aparentemente eles são colegas no comitê de pediatria. Quer marcar uma reunião para discutir a possibilidade de implementar essas técnicas no programa de reabilitação infantil do hospital. A notícia caiu como uma bomba. O Hospital Português era o mais prestigioso do Recife, frequentado pela elite da cidade. A ideia de que as técnicas desenvolvidas por uma jovem sem formação formal pudessem ser adotadas por uma instituição daquele calibre era quase inimaginável. Isso é incrível, balbuciou Joana, visivelmente chocada. É apenas o começo, disse Cecília com uma convicção surpreendente. Marquei a reunião para quinta-feira. Vamos todos, você, eu, Eduardo e Rafael. O Dr. Matheus quer ver os exercícios em ação. Mas eu ainda sou apenas uma estudante de primeiro semestre, protestou Joana. Não tenho credenciais, não tenho... Você tem resultados, interrompeu Cecília. E no final é isso que importa. Enquanto maio se transformava em junho, a vida na mansão dos Albuquerque havia adquirido um novo ritmo. As manhãs eram dedicadas aos exercícios de Rafael, agora mais avançados, à medida que sua força e confiança aumentavam. Às tardes, Eduardo tentava reservar para estar com a família, reduzindo drasticamente suas horas no escritório. Uma mudança que havia chocado seus sócios, mas que, surpreendentemente, não afetara negativamente os negócios. Cecília dividiu sua agenda social pela metade, priorizando apenas os eventos realmente significativos e descartando as obrigações puramente baseadas em aparências. E então, em uma manhã chuvosa de junho, quando o céu de Recife estava coberto por nuvens carregadas e o aroma da canjica tradicional das festas juninas preenchia a cozinha, o telefone tocou. Desta vez, foi Eduardo quem atendeu, ouvindo atentamente por vários minutos, antes de desligar com uma expressão de espanto. Quem era? Perguntou Cecília, erguendo os olhos da revista de arquitetura que folheava. Doutora Regina Matos, chefe do Departamento de Fisioterapia Pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, respondeu Eduardo, ainda processando a informação. Aparentemente ela ficou sabendo do trabalho da Joana, através de um professor da UFPE que também dá aulas na USP. Joana, que acabara de entrar na sala com uma bandeja de café, parou surpresa. O Hospital Oswaldo Cruz, um dos maiores centros de reabilitação infantil do país? Eduardo assentiu. Ela quer conversar sobre a possibilidade de incluir seus métodos em um programa piloto nacional de fisioterapia pediátrica inovadora. Disse que estão buscando abordagens não convencionais que apresentem resultados comprovados. O impacto da notícia foi tão grande que Joana quase deixou cair a bandeja. Cecília rapidamente se levantou para ajudá-la, pegando as xícaras antes que derramassem. Isso é uma loucura, murmurou Joana, tremendo ligeiramente. Há um ano eu estava limpando banheiros e agora estão falando sobre implementar minhas técnicas em nível nacional. Não é loucura, disse Cecília, surpreendendo a todos com a firmeza de sua voz. É o reconhecimento de um talento extraordinário que poderia ter permanecido escondido se... Ela hesitou, olhando para Eduardo. Se algumas pessoas não tivessem tido a coragem de desafiar convenções sociais. Naquele momento, Rafael entrou na sala, movendo-se com uma desenvoltura em suas muletas que teria parecido impossível meses antes. Do que vocês estão falando? Perguntou, curioso como sempre. Estamos falando, respondeu Eduardo, abaixando-se para ficar no nível dos olhos do filho, sobre como às vezes as pessoas mais improváveis podem mudar o mundo. E sobre como você, meu filho, ajudou a iniciar algo que pode melhorar a vida de muitas crianças como você por todo o Brasil. Rafael sorriu, aquele sorriso puro e luminoso que agora aparecia muito mais frequentemente.
Por causa dos exercícios da Joana? Sim, por causa dos exercícios da Joana, confirmou Cecília, juntando-se a eles. E por que você acreditou nela quando muitos de nós não acreditaram? Eu sempre soube que ela era mágica, declarou Rafael com a convicção absoluta das crianças. Desde o primeiro dia que ela me mostrou que eu podia fazer coisas que achava impossíveis. Os 3 adultos se entreolharam, tocados pela sabedoria simples contida naquelas palavras. Lá fora, a chuva começava a diminuir, e um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando a varanda molhada, assim como o futuro que agora se abria diante deles. Durante a ligação com a doutora Regina, enquanto a chuva típica de junho tamborilava nas janelas da mansão, ela propôs algo que nenhum deles poderia ter antecipado: a inclusão de Rafael e Joana em um programa piloto nacional que pretendia revolucionar o atendimento fisioterapêutico infantil no Brasil. Queremos documentar o progresso dele, usar como estudo de caso, explicou a médica. E gostaríamos que a senhorita Santos colaborasse no desenvolvimento do protocolo de tratamento, compartilhando suas técnicas e métodos. A proposta era tão extraordinária que precisaram de alguns dias para processar completamente. Para Joana, significava um reconhecimento profissional que jamais imaginara possível, especialmente tão cedo em sua carreira. Para Rafael, representava a oportunidade de ajudar outras crianças enfrentando desafios similares. Para Eduardo e Cecília, era a validação de que haviam tomado a decisão certa, mesmo quando todo o seu círculo social sugeria o contrário. O inverno recifense seguia seu curso, com chuvas frequentes e uma umidade que parecia impregnar tudo. Julho chegou trazendo as férias escolares, e com elas, uma mudança na rotina da mansão. Pela primeira vez, Joana viajou para visitar sua família em Vitória de Santo Antão, levando consigo não apenas presentes e sua recém-adquirida confiança, mas também a notícia de sua participação no programa nacional. Minha mãe chorou por 1 hora quando contei, relatou ela ao retornar uma semana depois. E Josué não parava de dizer: eu sabia, eu sempre soube que você seria grande. A ausência de Joana fizera Rafael perceber o quanto havia se tornado dependente não apenas de suas técnicas, mas de sua presença constante e encorajadora. Nunca mais vá embora por tanto tempo, declarou ele dramaticamente quando ela voltou, agarrando-se às suas pernas como fazia quando era menor. Foram apenas 7 dias, Rafa, riu ela, abaixando-se para abraçá-lo. Pareceram 7 anos, respondeu o menino com a intensidade que só as crianças conseguem expressar. Foi durante este período que uma das maiores surpresas ocorreu. Enquanto a cidade se preparava para as festas tradicionais de julho, com o colorido das bandeirinhas de São João enfeitando as ruas mesmo com a chuva constante, Joana iniciou oficialmente sua faculdade de fisioterapia no período noturno na UFPE. A universidade, impressionada com seu potencial e com a recomendação do Hospital Oswaldo Cruz, havia criado um plano de estudos personalizado que reconhecia sua experiência prática, permitindo que ela avançasse mais rapidamente em certos módulos. Suas notas excepcionais e conhecimento prático impressionaram professores acostumados com alunos sem experiência real. O aroma dos cajueiros florescendo no campus misturado ao café que ela tomava antes das aulas noturnas marcou o início de uma nova fase em sua vida. A professora de biomecânica pediu para eu demonstrar minha técnica de transferência de peso para a turma toda. Contou ela durante o jantar, um rubor de orgulho colorindo suas bochechas. Disse que era um exemplo perfeito de como princípios teóricos podem ser aplicados de forma intuitiva, mesmo sem formação formal. Cecília, que agora tratava Joana mais como uma colega do que como funcionária, sorriu com genuíno prazer. Não estou surpresa. Sempre disse a Eduardo que você tem um talento natural. A ironia da afirmação não passou despercebida por nenhum deles, considerando a resistência inicial de Cecília. Mas ninguém comentou. A capacidade de reconhecer erros e evoluir era um tema recorrente naquela casa nos últimos meses. A segunda grande reviravolta veio através de um telefonema em agosto. A chefe do Departamento de Fisioterapia Pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz, que havia conhecido o trabalho de Joana através de um professor universitário, ligou com notícias empolgantes. Aprovaram o financiamento federal para o programa piloto
anunciou ela, mal contendo a excitação em sua voz. Vamos implementar suas técnicas em 5 hospitais universitários pelo país, começando em setembro. E queremos que Rafael seja nosso primeiro caso de estudo documentado oficialmente. Enquanto a médica detalhava o programa, o rosto de Joana passou da surpresa ao assombro e finalmente a uma alegria que irradiava de dentro para fora. Aquelas técnicas simples que havia desenvolvido para ajudar seu irmão, aperfeiçoadas com Rafael, agora poderiam beneficiar centenas, talvez milhares de crianças pelo Brasil. E tem mais, continuou a doutora Regina. Conseguimos uma bolsa especial para você complementar seus estudos. Inclui visitas técnicas a centros de reabilitação em São Paulo e Rio de Janeiro no início do próximo ano, para você apresentar seu método e trocar experiências com especialistas de outras regiões. Quando a ligação terminou, Joana permaneceu imóvel, tentando processar tudo o que havia escutado. A chuva fina de agosto tamborilava nas janelas da mansão, criando uma melodia suave que parecia embalar os sonhos que agora se tornavam realidade. Isso é... Eu nem sei o que dizer, murmurou ela finalmente. Não precisa dizer nada, respondeu Eduardo suavemente. Apenas aceite que seu talento está sendo reconhecido e que você merece cada oportunidade que está recebendo. Rafael, que havia escutado a conversa inteira com olhos arregalados, aproximou-se de Joana e pegou sua mão. Você vai ajudar outras crianças como eu, Joana? Sim, Rafa, ela respondeu, a voz embargada. Muitas outras crianças. E eu vou ajudar também? Perguntou ele, a esperança brilhando em seus olhos. Você será a estrela do programa, garantiu Cecília, juntando-se a eles. O menino que mostrou a todos que limitações são apenas desafios a serem superados. Naquela noite, reunidos na sala de estar da mansão, com a brisa marinha entrando pelas janelas e trazendo o aroma característico do mar de Boa Viagem, os 4 celebraram não apenas as notícias extraordinárias, mas também a jornada que haviam percorrido juntos, uma jornada que começara com preconceitos e barreiras sociais, mas que agora se abria para um horizonte de possibilidades. O aroma do chocolate quente com canela que Cecília preparara pessoalmente, uma habilidade recém-descoberta que surpreendera a todos, incluindo ela mesma, misturava-se ao perfume salgado do oceano, criando uma atmosfera de aconchego e intimidade que contrastava fortemente com a mansão fria e impessoal que havia sido aquele espaço apenas um ano antes. Enquanto observava Rafael mostrando orgulhosamente a Joana como conseguia ficar em pé sem apoio por quase 2 minutos, um feito que especialistas haviam declarado impossível, Eduardo percebeu algo profundo. O verdadeiro luxo não estava nos móveis importados ou nas obras de arte caras que decoravam sua casa, mas nos sorrisos genuínos, nas conquistas compartilhadas e na derrocada de barreiras que antes pareciam intransponíveis. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos dormiram com uma sensação de propósito e pertencimento que nenhuma conta bancária, por mais recheada que fosse, poderia proporcionar. Com setembro, Recife finalmente começou a ver uma diminuição nas chuvas, embora a umidade permanecesse alta, característica da cidade. O céu voltava a exibir seu azul intenso por períodos mais longos, e o perfume das flores tropicais que floresciam por toda a cidade anunciava a aproximação dos meses mais quentes. Era como se a natureza celebrasse junto com a família Albuquerque e Joana os novos começos. A terceira pequena reviravolta aconteceu quando Rafael foi oficialmente convidado para se tornar o primeiro embaixador infantil do programa governamental de inclusão recém-lançado. 2 vezes por semana, ele visitaria hospitais e clínicas, sempre acompanhado por Joana, inspirando outras crianças com limitações físicas. Você acha que consigo fazer isso, Joana? Perguntou ele na noite anterior à sua primeira visita oficial. Estavam no quarto do menino, decorado com pôsteres de heróis da Marvel e, mais recentemente, com fotos de atletas paraolímpicos que Cecília havia emoldurado especialmente para ele. Tenho certeza absoluta, respondeu Joana, ajudando-o a escolher a roupa para o grande dia. Sabe por quê? Porque você entende o que essas crianças estão passando melhor do que qualquer adulto. Você já esteve onde elas estão agora, e olhe onde chegou.
Os olhos de Rafael brilharam. Vou mostrar para elas que consegui ficar em pé sozinho por 3 minutos ontem. Exatamente, e isso vai dar esperança a muitas delas. A primeira visita superou todas as expectativas. No Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, IMIP, um dos principais centros pediátricos do Nordeste, Rafael conversou com crianças de várias idades, todas com diferentes graus de limitação física. Com a naturalidade e honestidade que só as crianças possuem, ele compartilhou suas próprias lutas e vitórias, demonstrou exercícios e, mais importante, mostrou que era possível ter uma vida plena e feliz, independentemente das limitações. Você viu a expressão daquela menininha quando o Rafael contou sobre como aprendeu a subir escadas? Comentou Cecília no carro a caminho de casa. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. Eduardo, que havia reorganizado sua agenda para acompanhar a família neste dia especial, assentiu. Ele tem um dom para conectar com as pessoas que não herdou de nenhum de nós dois, isso é certo. No banco de trás, Rafael havia adormecido, exausto, mas visivelmente satisfeito, com a cabeça apoiada no ombro de Joana. A jovem sorria suavemente, contemplando como sua vida havia mudado de formas que jamais poderia imaginar. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Pela manhã, os exercícios regulares de Rafael, agora muito mais avançados. 2 vezes por semana, as visitas aos hospitais. À noite, as aulas de Joana na UFPE, onde já havia se tornado uma espécie de celebridade entre colegas e professores. O programa piloto desenvolvido com suas técnicas começou a ser implementado em hospitais universitários de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte. Médicos e fisioterapeutas viajavam ao Recife para observar pessoalmente Joana, trabalhando com Rafael e outras crianças, voltando impressionados com a simplicidade e eficácia de seus métodos. Em outubro, quando as primeiras manga-rosas amadureciam nos quintais recifenses, a primeira reviravolta média do 2º semestre trouxe reconhecimento nacional. Joana foi convidada para apresentar seus métodos em congressos científicos, representando Pernambuco, em eventos em São Paulo e Rio de Janeiro. O aroma das mangas e jambos que amadureciam no jardim da mansão durante as manhãs ensolaradas marcou este período de conquistas extraordinárias. Nunca estive em um avião, confessou ela a Eduardo e Cecília, uma noite, enquanto revisavam os detalhes da viagem. Na verdade, nunca saí de Pernambuco. Bem, isso está prestes a mudar, sorriu Cecília, entregando-lhe um envelope. Um presente antecipado de aniversário. Dentro do envelope, Joana encontrou passagens de avião não apenas para os eventos científicos, mas também para sua mãe e irmão. Para que eles possam vê-la brilhar no Rio de Janeiro, explicou Cecília. Achamos que seria significativo ter sua família lá para este momento tão importante. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Não sei como agradecer. Você já agradeceu 1000 vezes com tudo o que fez por Rafael, por nós, respondeu Eduardo sinceramente. Isso é o mínimo que podemos fazer. Enquanto outubro avançava, o sucesso do programa e a crescente notoriedade de Joana começaram a atrair a atenção da mídia. Primeiro foram pequenas reportagens em jornais locais do Recife, depois uma matéria no Diário de Pernambuco sobre a jovem revolucionando a fisioterapia pediátrica. Logo, veículos maiores começaram a se interessar pela história. O segundo grande obstáculo surgiu em novembro, quando a exposição nacional do caso gerou críticas de setores conservadores da sociedade. Artigos em revistas de fofoca da alta sociedade questionavam se empregadas domésticas deveriam ter acesso a oportunidades educacionais de elite. O perfume das pitangas maduras no jardim contrastava